Flávio, galera nota 10, tudo bem com vocês? Hoje o tema da nossa aula, nós vamos discutir sobre a origem da vida. Sim, biologia não é a parte da ciência que se dedica ao estudo da vida? Então hoje vamos ver quais são as principais hipóteses que tentam então explicar a origem dos seres vivos no planeta. Sabemos que a vida, uma vez iniciada, ela foi capaz de se proliferar e se diversificar até preencher todos os nichos do planeta. No entanto, uma das questões mais perturbadoras e intrigantes é como a vida surgiu. E diversas hipóteses, então, são aceitas e tentam explicar a origem da vida no planeta. Vamos falar aqui de 4 dessas hipóteses. A primeira é chamada de criacionismo. O que diz o criacionismo? O criacionismo, também conhecido como fixismo, se baseia na fé da criação divina, como narrado na Bíblia Sagrada, mais especificamente no livro do Gênesis, na qual Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, lembrando que diversas culturas possuem sua versão própria do criacionismo, como é o caso da mitologia grega, da mitologia chinesa, do cristianismo, entre outras. Mas a mais aceita é que fala, então, que Deus criou todos os seres vivos em 6 dias e depois, no 7º dia, descansou. Então, essa é a primeira hipótese para explicação sobre a origem dos seres vivos na Terra, através de uma criação divina. Portanto, essa hipótese é chamada de criacionismo ou fixismo. Já a hipótese conhecida como panspermia, o que ela diz? A panspermia, gente, ela foi proposta no final do século XIX e é uma teoria que busca explicar a origem da vida através do cosmos. Por isso, ela também é conhecida como hipótese dos cosmozoários. Segundo ela, nosso planeta foi povoado por seres vivos ou elementos precursores da vida oriundos de outros planetas que se propagaram por meteoros e poeira cósmica até chegar aqui na Terra. Então, a segunda hipótese sobre a origem da vida é a panspermia ou hipótese dos cosmozoários, certo? Agora vamos discutir 2 outras hipóteses, chamadas de abiogênese e biogênese. Bom, a hipótese da abiogênese, também chamada de geração espontânea. O que acredita nessa hipótese? Essa teoria dizia que alguns dos seres podiam surgir por outros processos além da reprodução. Aristóteles admitia que a geração espontânea e seu pensamento levou filósofos e cientistas ilustres do Renascimento, como o francês Renan Descartes, o inglês Isaac Newton, a adotarem a biogênese para explicar a origem de organismos, de certos organismos. Admitiu-se, por exemplo, que cobras, rãs e crocodilos podiam se formar a partir da lama de lagos e rios, e que gansos podiam surgir pela transformação de crustáceos marinhos. Segundo essa hipótese, qualquer objeto, então, inanimado, através de um princípio ativo, poderia, então, poderia formar um ser vivo. Percebemos uma lacuna profunda quando pensamos sobre a diferença entre a matéria inorgânica e a vida, e sentimos que a natureza deve ter dado um grande salto para cruzar essa lacuna, de como que a matéria inorgânica sem vida poderia dar origem aos seres vivos. Então, essa teoria foi muito refutada, mas, apesar de muito refutada, teve vários defensores, e um deles, a gente viu, foi um dos mais, o que iniciou aí essa defesa da geração espontânea, foi o filósofo Aristóteles. E a biogênese, o que se propõe, então, essa teoria? A biogênese, ela pensa que seres vivos só podem se originar de outros seres vivos. A crença, então, na geração espontânea, na biogênese, não resistiu. E aí a expansão do conhecimento científico, e ela não resistiu aos rigorosos testes efetuados por cientistas criteriosos. Entre eles, vale se destacar os experimentos de Redi, de Francesco Redi, de Lázaro Spallanzani e de Louis Pasteur. Seus experimentos fortaleceram evidências irrefutáveis de que seres vivos surgem somente pela reprodução de seres vivos de sua própria espécie. Teoria que ficou, então, assim conhecida como biogênese, certo? Mas vamos falar aqui de alguns desses experimentos famosos, Como que a biogênese ganhou força no meio científico? Então, um dos experimentos mais famosos foi do italiano Francesco Redi. Em meados do século XVII,
acreditava-se que os vermes, seres vermiformes, que surgiam dos cadáveres de pessoas e animais, eram resultantes da transformação espontânea da carne em putrefação. Red, então, não aceitava essa ideia, então ele formulou uma hipótese que tais vermes estariam em estágios imaturos de larvas no início do ciclo da vida de moscas, e ele afirmava, então, que as moscas nasciam de ovos colocados por moscas na carne e não por geração espontânea. Seu experimento foi realizado conforme a foto da esquerda, basicamente era assim, ele pegou um frasco, no frasco 1, ele permaneceu, colocou, né, um pedaço de carne, cortou essa carne depois em 2 pedaços e colocou nos outros frascos. Um frasco ele fechou com uma gaze e o outro ele manteve aberto. O que ele percebeu com o passar dos dias? Que no frasco que estava fechado com a gaze, as moscas ficavam em volta, atraídas pelo cheiro da carne em decomposição. Mas no frasco que estava aberto, as moscas pré-existentes entravam no frasco, comiam a carne e ainda depositavam seus ovos nessa carne, e era desses ovos que eclodiam as larvas. Então, o Red concluiu que moscas só vêm de ovos depositados por outras moscas. Porém, seu experimento, a princípio, não foi aceito, porque os pesquisadores que na época acreditavam na geração espontânea falavam que Red cometeu um grande erro ao fechar o frasco. Mesmo com gaze, o princípio ativo não entrou e foi por isso que não foi encontrada moscas dentro do frasco que estava fechado, certo? Então, esse é o experimento de Red. Já o experimento de Spallanzani também ficou muito conhecido. Ele separou um caldo nutritivo previamente fervido por meia hora em 8 recipientes. Vedou uma metade com rolha de cortiça e em outra metade ele derreteu a ponta e fechou hermeticamente. Ferveu novamente cada um desses frascos. E aí o que aconteceu? Após alguns dias, ele percebeu que essas misturas tampadas com cortiça foram contaminadas e as outras não. Para confirmar que o isolamento hermético foi a causa da não contaminação dessas últimas, quebrou a ponta desses e, após algum tempo, percebeu que as misturas estavam contaminadas. Porém, também o experimento do Spallanzani não foi aceito pela comunidade científica na época. Segundo eles, ele cometeu o erro de ferver muito esses frascos e, assim, matar o princípio ativo. E aí veio ele, Louis Pasteur. Um dos pesquisadores, está no top 10, hein, gente? Dos 10 mais importantes pesquisadores para a biologia. Inicialmente, Pasteur preparou o caldo nutritivo, muito parecido com o do Spallanzani, colocou esse caldo em diferentes frascos. Ele, então, pegou em cada frasco, ele aqueceu o gargalho, e então os curvou, fazendo com que se tornassem semelhantes a pescoços de cisne. Tanto que esse frasco ficou conhecido como frasco pescoço de cisne. A curvatura do gargalo do recipiente permitia que entrasse ar no local, porém impedia a entrada de partículas presentes no ar e micro-organismos como as bactérias. Isso foi muito importante para o experimento de Pasteur, porque ele deixaria, né, vamos dizer assim, o princípio ativo entrar, né, que foi um dos erros cometidos pelo Red de ter fechado o frasco. Então, com esse frasco, o pescoço de cisne, foi muito importante para o seu experimento, para que ele conseguisse, então, assim, comprovar a ideia da biogênese. Após, então, feita essa fervura, Pasteur ferveu o caldo nutritivo. Com isso, ele esperava que todos os micro-organismos do material morressem, ou seja, ele deixou o caldo estéril. E, de acordo com a teoria da abiogênese, a partir desse caldo poderia surgir vida, porém não foi o que aconteceu. Esse caldo permaneceu estéril por vários meses. E aí, Pasteur também teve uma outra ideia. Ele fervia o frasco, mas ele não fervia muito, porque senão ele poderia matar o princípio ativo. Então, ele fervia o frasco, mas depois ele resfriava. E esse processo de aquecer um líquido e depois resfriar é feito até hoje, nos dias atuais. E aí esse processo é conhecido como pasteurização. Talvez vocês conheçam esse processo na fabricação de leite, né? Quando você compra o leite, está escrito lá, leite pasteurizado. Está relacionado com esse procedimento do Pasteur, tá? Que foi utilizado para a explicação da origem da vida e hoje é utilizado, por exemplo, na fabricação de produtos de laticínios. Certo, gente? Aí a queda definitiva da teoria da geração espontânea levou aí a uma nova questão. Então, com o experimento de Pasteur, então a ideia que os seres vivos, então, só se originam de outros seres vivos pré-existentes, ganhou
científica. E aí agora vem aí uma nova pergunta. Pela biogênese, portanto, gente, se um ser vivo se origina de um ser vivo pré-existente, não, mas se não existem seres vivos para dar origem aos primeiros seres vivos na Terra, como então os cientistas explicam a vida na Terra? E aí? E agora? Como vamos solucionar essa pergunta? Mas aí, como surgiu o primeiro ser vivo na Terra? Essa aí essa pergunta vai ser respondida na nossa próxima aula, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham entendido as 4 principais hipóteses sobre a origem da vida: psiquismo, panspermia, abiogênese e biogênese. Um beijo e até a próxima!